Saudações, pessoal. Meu nome é Edmilson Malat. Estamos aqui para dar início a uma nova playlist direcionada para os que estão a fazer mecânica industrial, e o módulo é de serralharia e o tema será de quê? Cálculo de tiras. Bom, eu pertenço a uma associação chamada Mons Academy. É uma companhia ligada ao ensino, ligada à monitoria acadêmica, e vamos trabalhar juntos ao longo dos tempos. Tenho especialidade em ensino de química, especialidade em ensino de biologia, e agora no ramo da mecânica industrial, onde também estarei capacitado para explicar ou para preparar alunos ou pessoas que desejam entrar no Instituto Industrial, desejam ser técnicos de manutenção industrial, assim como eu, e assim a gente vai avançando, né? Ok, para não comer muito tempo, para este vídeo não ser muito longo, né? Porque o resto vão acompanhando de acordo com o lançamento das aulas da playlist. Ok, temos aqui, repetindo, né? O nosso tema é cálculo de tiras, o módulo é serralharia. Bom, definição, o que é que vem a ser tira? Ok, uma definição básica. Chama-se tira a um pedaço de chapa cortado ao longo do comprimento ou largura de uma chapa normalizada. Este termo normalizado é muito comum ouvir em desenho técnico. Então, também é de gravar uma playlist só de desenho técnico, onde vamos aprender a fazer o que chamamos, todos os engenheiros chamam de escrita normalizada, ou saber como é que as coisas ficam normalizadas, como é que os mecânicos normalizam as coisas, né? Ok, e também tem alguns conceitos básicos que a gente deve ter quando se trata de tiras, né? Não só quando se trata de tira, mas quando se trata de engenharia mecânica, o campo de mecânica, né? No campo da engenharia mecânica existem termos que são usados que podem complicar o raciocínio de certas pessoas, né? De pessoas em geral. Mas vamos lá tentar esclarecer as coisas ou simplificar as coisas. Então, em mecânica é muito comum ouvir os termos transversal e longitudinal, principalmente quando a gente for a falar de elementos de máquina. Então, é muito comum ouvir o termo transversal e o termo longitudinal, principalmente quando a gente for a falar de módulo de elemento de máquina ou cadeira de elementos de máquina, né? Também vou criar uma outra playlist deste módulo. Mas, meus senhores, isto aí é muito simples. Quando ouvirem o termo transversal, pensem em vertical. Ouvir o termo longitudinal, pensem em horizontal. Mesma coisa, não há diferença, né? São sinônimas as palavras, né? É questão de aumentar o vosso vocabulário. Mas, enfim. Ok, tenho aqui uma pequena representação, né? A representação daquilo que seria a tira, né? Esta aqui é uma chapa, na verdade são cortes de uma chapa. Como é que vamos identificar que é um corte de uma chapa? Isso aí eu vou explicar detalhadamente no desenho técnico, na playlist de desenho técnico. Então, esta aqui são pedaços ou tiras de uma chapa que foi cortada, e você identifica que sofreu um corte por causa dessas achuras. Então, esses tracejados aqui chamam-se achuras. Então, eu achurei estas figuras para mostrar que este material ou esta peça foi cortada. Então, são chapas cortadas. Essas aqui são as nossas tiras. Então, quando a gente fala de tira vertical ou transversal, estamos a falar desta tira aqui. Ela é uma tira vertical ou transversal. E quando a gente fala de uma tira horizontal ou longitudinal, falamos de esta tira aqui. Ok? E esse CT, LT, o que é que significa, afinal de contas? Vou explicar também no desenho técnico, na playlist de desenho técnico. Mas isso aqui são nada menos que cotagens. São cotagens de quê? Da tira. Então, o CT significa comprimento da tira e o LT significa largura da tira. Nesta tira vertical temos o LT, que significa largura, e aqui também significa comprimento da tira, né? É o comprimento da tira mesmo, o CT, comprimento da tira. Vamos juntos? Certo. Então, no cálculo de tiras, não se limita apenas em saber, no cálculo de tiras, nós devemos aprender a calcular o quê? As larguras, saber quais serão as quantidades das larguras, né? Quantidade das tiras por chapa. Devemos aprender a calcular margens, calcular os intervalos e entre outros, né?
Mas para a aula de hoje, a gente vai aprender a calcular largura da tira. Larguras da tira. Larguras quais? Transversal e longitudinal. Ok? Vamos lá. Como física, ou como matemática, ou como química, qualquer ciência é acompanhada ou é seguida por um lote de fórmulas. Então, vindo para cá, mais para baixo, temos o que? Fórmulas para o que? Calcular, para fazer o cálculo de larguras de tira. Mas antes de calcular largura de tiras, temos que saber calcular margens e intervalos. E para calcular margens e intervalos, a gente tem fórmulas. Então, está aqui. Para calcular a margem é dada pela letra N1, que é dada pelo valor, pela fórmula 1.6 ou 1,6 vezes a espessura, ou E, onde este E significa, né, como eu disse, espessura. E o intervalo é dado por 1.5 ou 1,5 vezes o E. O E já disse, significa espessura. E as larguras são calculadas pelas seguintes formas. Largura da tira vertical é calculada pela largura por tira horizontal mais 2 vezes o intervalo. E a largura da tira horizontal é dada pela fórmula, é calculada pela seguinte fórmula. Largura por tira vertical mais 2 vezes a margem. Ok? Para esclarecer tudo, meus senhores, vamos passar por exemplo e as coisas ficam bonitas assim mesmo. Estamos juntos? Ok. Exemplo. Temos aqui o pequeno exemplo. Um exemplo muito simples mesmo. Muito simples. Porque aqui só vamos calcular. Vamos fazer o que é cálculo de margem e tira. Apenas. Vamos aprender a fazer isso. E nas próximas aulas vou ensinar como é que se calculam as quantidades. Né? Certo. Então... temos aqui o primeiro exemplo. Diz assim: considere a peça abaixo de 1.6 mm de espessura, que é produzida a partir de uma chapa de 2000 vezes 1000 vezes 1.6. Uau, esse número aí é muito grande, é um número assustador. Mas não se preocupe, depois eu explico o que significa. E aí vem outra informação acrescentada. Assumindo que o procedimento de fabricação obedece corte em tiras, temos que fazer o quê? A linha A nos pede para a gente calcular a largura das tiras verticais e horizontais. Então a nossa figura está aqui. Esta aqui é uma figura que sofreu um corte. É uma figura que sofreu um corte, onde a gente tem as dimensões, né? Temos as dimensões. E vamos lá extrair os nossos dados. Então, nos dados temos o quê? A espessura. Mas antes de sairmos os dados, deixa-me explicar o que significa aqueles valores muito grandes ali. Meus senhores, este valor muito grande que vocês veem aqui, que a gente viu aqui na leitura deste exemplo, o 2000 vezes 1000 vezes 1.6, significa dimensão da chapa. É a dimensão da chapa, meus senhores. Quando tu fores a comprar uma chapa e para fazer uma mesa, por exemplo, uma mesa metálica, eles vão te dar uma chapa, não vão te dar uma mesa já feita, né? Você quer fazer tua própria mesa. Então, para fazer tua própria mesa, você precisa ter dimensões. Eles vão te dar dimensões sem saber pedir a chapa quando vai comprar. Tem que dizer, quero uma chapa com dimensões tanto, tanto, tanto e de espessura tanto. Então, é por essa razão que então, interpretando essa coisa, a gente tem que o quê? Que temos que esse 2000 significa o comprimento da chapa normalizada e o 1000, o valor do meio, significa a largura da chapa normalizada e 1.6 significa a espessura da chapa. Espessura, meus senhores, quando a gente pega uma coisinha, por exemplo, temos esta régua aqui. Esta régua, ela tem a largura, tem a sua largura, tem o seu comprimento, né? Daqui até aqui é o seu comprimento, e a espessura, meus senhores, esta parte fina aqui, esta partinha fina aqui, esta partinha aqui, essa partinha fina que eu pego desse jeito assim, chama-se o quê? Espessura, é a nossa espessura. Repetindo, a gente tem largura, comprimento e
espessura, né? Comprimento, largura e espessura. Estamos juntos? Certo? Então uma chapa vai ter essas dimensões, ok? Agora vamos voltar para os nossos cálculos. Então, como qualquer disciplina básica, o procedimento de calcular ou resolver um problema é o mesmo. A forma de resolver um problema é sempre o mesmo. Onde temos de ter, primeiro, extrair os dados, né? Para extrair dados temos o quê? Espessura. A espessura vale 1,6 milímetros. Não temos o valor do intervalo, não temos o valor da margem. Temos a largura por tira vertical, que é 32. Largura por tira vertical é esta aqui, 32. E temos largura por tira horizontal, que é 17. Estamos aqui, largura por tira horizontal, 17. Certo? Não vamos partir para as nossas formas, aplicar os dados, né? Muito bem. Temos aqui, para calcular a margem, lembrando que a fórmula é N1 igual a 1,6 vezes espessura. E substituindo os valores, a gente vai ter 1,6 vezes E, que é a espessura, aqui nos dados, espessura, então a gente substitui e aqui está. E no fim a gente vai ter que margem vai ser igual a 2,56 M. Este M significa margem. Vamos juntos? E para calcular intervalo, a gente tem o quê? N é igual a 1,5 vezes E. O E significa espessura. Repetindo. Então, o N vai ser igual a 1,5 vezes 1,6. 1,6 é o valor da espessura, meus senhores, não esqueçam disso. E N vai ser igual a 2,40 INT, ou abreviação do que? Intervalo. Ok, já encontramos margem, já encontramos intervalo. Who's the next? Então, o que vem a seguir? Simples, calcular as larguras das tiras, horizontal e vertical. Ok, para calcular a largura da tira vertical, temos a seguinte forma. Largura é dada pela seguinte forma. Largura por tira horizontal mais 2 vezes o intervalo. Então, substituindo todos os valores, largura por tira horizontal, a gente tem nos dados, aqui está, é 17, então a gente só vem jogar aqui, substituindo, temos o que é 17 mais 2 vezes 2,40. 40 é o valor do que? Intervalo, aqui está. Ok? E no fim a gente vai ter como resultado 21,80 milímetros. Este aqui é o valor do que? Largura da tira vertical. E para calcular a largura da tira horizontal, a gente tem esta forma. Largura da tira horizontal dada por largura por tira vertical mais 2 vezes, ok? Mais 2 vezes o intervalo. Mais 2 vezes o intervalo, não. Mais 2 vezes a margem. Muito bem. Então, largura da tira horizontal é dada por quê? Largura por tira vertical, temos aqui nos dados, que é 32 milímetros. Então, a gente só precisa chegar aqui e substituir. 32 milímetros mais 2 vezes 2,56. Esse 2,56 é o valor da margem. A gente já calculou aqui no primeiro passo. 2,56 M, que é o que? Margem. Então, a ideia é só substituir. E no fim, a gente vai ter o que? 32 mais 5,12. E no fim, a gente vai ter 37,12 milímetros. Estamos juntos, meus senhores? Então, esta aqui é a primeira aula da nossa playlist de cálculo de tiras do módulo de serralharia. Repetindo, é especificamente ou especialmente para os que estão a fazer mecânica industrial. Estamos juntos? Muito bem. Até a próxima. Obrigado e tchau.